Ótimo dia, pessoal. Eu sou @doutoramanda.cgbravo. Estou aqui na Start e está começando o Sobrevet. O seu programa agora, já era podcast, agora o seu programa de estimação. O programa onde nós vamos viajar, conhecer, estudar todo o universo que envolve o mundo da medicina veterinária, um mundo pet, curiosidades e tudo mais. Esse programa está sendo desenvolvido com muito carinho por mim, pelo Bado, por toda a equipe aqui da Start, para ser um programa que esteja junto com a nossa comunidade toda. Seja profissionais, mas principalmente os tutores. Vamos tirar dicas, pessoal, a gente está com o chat aqui aberto, mandem dúvidas e contar um pouquinho da nossa história. Esse é o nosso primeiro programa e o Bado vai me dar uma baita de uma força aqui, né? Posso falar? Porque Pode. Boa a gente estar aqui hoje nessa estreia, né? Essa estreia que eu estava brincando com a doutora Amanda esses dias. Esse programa, assim, ele tem uma expectativa tão legal, que esses dias o pessoal veio, como tá legal esse programa que vocês estão colocando lá com a doutora Amanda. Eu nem tinha estreado, o pessoal já tá vibrando. Tá bom. Não, mas o legal, viu? Primeiro, doutora Amanda Bravo, muito, sim, seja muito bem-vinda. A nossa equipe. Eu que agradeço todo o carinho. A gente tem essa parceria maravilhosa com o Grupo Bravo, que é uma referência na área de clínica, na área de plano de saúde, na área de loja, de tudo que diz respeito à linha PET, à linha veterinária. Enfim, vocês são referências hoje regionais, né? Então, a gente materializar essa parceria, uma pessoa que já tem a tua experiência, tem o teu carisma, uma pessoa extremamente respeitada. O negócio de vocês assim, se consolidou muito na tua figura. Né? Essa figura, assim, tranquila, simpática, e enfim, né? E esse programa vai ter muitas pautas maravilhosas, e hoje, assim, essa apresentação, né, que se é que precisa de apresentação da doutora Amanda Bravo, vai ser, assim, para o pessoal entender, né, e compreender a importância desse segmento que tu representa tão bem. Tá? Então, seja bem-vindo aqui na nossa grade de programação. É um dia especial, quarta-feira, todo mundo diz, antigamente era o dia do sofá, do namoro, né? Então, hoje começa um namoro maravilhoso entre a Start Comunicação, entre o Grupo Bravo, entre a doutora Amanda Bravo, enfim. Seja muito... Eu me esqueci, daí é um homem que quando tem um barbado, que tá, a gente tinha que ter ele recebido aqui com um buquê de flores. Bem capaz. A minha esposa está mandando mensagem aqui, cadê o buquê de flores? Mas enfim, as flores são o nosso coração e o nosso carinho. Tá tudo ótimo. Só agradeço a receptividade de todo mundo aqui da equipe, profissionalismo, e o público também que está com a gente no momento, que está nos assistindo, que durante a semana, quando a gente começou a divulgar essa ideia, já estava mandando mensagens nos direct, né, incentivando, dizendo que vai estar com a gente. Então, isso tudo nos motiva e faz com que a gente procure fazer um programa de todos, né? Um programa legal. A gente vai ter sempre novos convidados e vamos chamar convidados de diferentes setores, né? Não será uma coisa engessada de clínicos veterinários, de altos experts ou do pessoal da proteção, né? Nós não vamos ter um nicho, nós vamos sim viajar por todo esse universo da medicina veterinária. Eu vou chamar estudantes, estagiários e PhDs, né? A gente vai andar por todos os caminhos. Por quê? Porque nós temos uma bandeira, nós temos um assunto que une todos eles, que são os animais. Né? Esse é com certeza só não vai ter nenhum assunto aqui de alguém que vem aqui e diga que eu não gosto de bicho. Bom, isso não vai ter, né? Agora, o resto, a gente vai andar muito, porque é muito necessário falar sobre gestão de empresa dentro do mundo pet, porque isso hoje é um ramo que cresce muito e cresce de maneira positiva, em números, mas desordenada.
e que traz muitos problemas para muitas pessoas, né? Vamos falar de clínica, vamos falar dos planos de saúde PET que estão em ascensão. Agora, aqui no Vale dos Sinos, nós não podemos achar meu concorrente, mas tem que falar. A Unimed está com o Viva PET, né, fazendo propaganda em tudo quanto é lugar. E claro que o Pazete é muito melhor. Né? Mas isso é um assunto que a gente vai conversar, sim, né? Que vantagens e benefícios esses planos trazem para os tutores e também que vantagens e benefícios que podem trazer para os trabalhadores. Né? Porque hoje, dentro da medicina, isso já tem há muito tempo, mas dentro da veterinária em si, ainda tem muita restrição de profissionais para trabalharem com planos, então isso não é um caminho que não tem volta. É porque, né? Assim, é um mercado novo, né, doutora Amanda? Assim, quando a gente fez assim, puxa, um plano de saúde PET. Não sei se vai me corrigindo. É isso aí, plano de saúde e assistência veterinária. E realmente começa a racionalizar, porque cada vez mais, a gente vê assim, eu moro num condomínio, moro num prédio, que olha, acho que deve ter 40 e poucos apartamentos no prédio onde eu moro, não é nem exagero, 70% tem pet. Gato, principalmente, que é um prédio, né? Daí não, mas é os bichos lá, os pets que tem no prédio. Em seguida a gente vê lá chegar uma caminhonete lá que vai fazer a questão estética do vídeo. Em seguida a gente comenta lá na hora de chimarrão lá embaixo, lá que a gente tem uma área lá de chimarrão que o pessoal se reúne às vezes. Fui levar o meu pet no veterinário. E aí eles comentam também, tipo, puxa, o gasto, o investimento em saúde é grande, então isso também é questão econômica, e a gente entra com os planos muito mais pensando em prevenção, né? Querendo uma prevenção, querendo check-ups regulares, querendo um atendimento para promover uma saúde contínua daquele animal. Né? Claro, e vão existir os benefícios e o atendimento de emergência, com certeza. E as pessoas, quando fazem o plano, que pensam para quando eu tiver uma emergência, ter um seguro. E é isso que a gente propõe também, claro. Mas a gente precisa educar as pessoas que a prevenção é o melhor caminho, porque a prevenção é muito mais barato do que depois fazer um tratamento, né? E isso não muda da medicina humana, a gente tem a mesma conscientização que a gente fala das vacinas, né? De estar com uma suplementação adequada, de melhorar a imunidade, né? Então, o plano vai muito nisso. E esse é olha, a gente estava só citando aqui os assuntos e já, né, a gente já entra nesse assunto dos planos, porque isso vai ser pauta, né, e nós vamos sim falar para os dois lados. Dicas de adestradores, né, vamos trazer adestradores aqui para comportamento, ajudar no comportamento dos animais em casa, trazer algumas dicas, assim como vamos chamar veterinários especialistas em comportamento, né? Que hoje isso, né, é muito confuso, por isso que eu sempre falo, né? Faço o link de falar das duas profissões juntas. Hoje os adestradores são pessoas que estudam muito essa parte, mas a maioria não é linkado à medicina veterinária, né? Eles não têm a parte da medicina juntos. E nós temos dentro da medicina veterinária um ramo, né, em especializações, pós-graduações, que trabalha com o comportamento dos animais, que seria a diferença, né? É como se fosse o psiquiatra, né? Ele vai lá, ele analisa o problema comportamental que o cachorro está tendo, vê que é tudo linkado, né? Analisa o sistema inteiro e faz uma prescrição, né? Tanto de tratamento quanto de medicamentos. Deixa eu aproveitar seu notável saber. Essa questão do adestramento, ela
essa pessoa, esse profissional, ele vê assim, quando você fala em contexto, sabe? Porque os pets, isso a gente vai assim se surpreendendo como isso é um ambiente, um mundo que se formatou, assim, talvez de 20, 30 anos para cá, assim, com muita intensidade, mas eu já tenho, assim, esse conhecimento mesmo, não tendo um pet em casa, mas, enfim, que o ambiente familiar, e daí esse pet fica inserido nesse ambiente, como influencia, né? Tem uma influência grande no... Muito. Aí a gente já entra num outro assunto que para Amanda é o que me brilha os olhos como clínica dentro de um consultório. Eu tenho a formação de psicoterapia holística e quando a gente faz essa formação, a gente faz para humanos, né? Quando eu fiz, não existia voltado exclusivo para a medicina veterinária. Hoje nós já temos vários links separados para a medicina veterinária, mas não assim num comboio todo. Por quê? Quando a gente fala em holístico, se pensa muito em magia, né? Não, a gente tem que desmistificar isso. Holístico quer dizer olhar por todos os lados. Essa é a definição, né? Isso, enxergar. É isso aí. E eu, dentro do consultório, lá em 2018, quando eu comecei as minhas formações nessa área, eu sentia muito necessidade de ajudar o tutor, além do que eu fazia com o paciente. Uhum. Porque muitas vezes chegavam ao consultório pessoas que estavam com dor, né? Dor espiritual, dor na alma, né? Dor física, por diversos motivos diferentes. E que aquilo, de alguma forma, que lá em 2018 eu não conseguia ter nenhum tipo de compreensão, a gente notava que estava fazendo aquele animal ficar doente. Porque era um reflexo do sistema. O animal é sensível, né? E aí começaram a vir, né? Eu comecei. Aí, assim, isso parece um dominó, né? Eu comecei a procurar por sistema. E aí eu já fui direto para terapias de familiares, né? E que usam muito essa parte de sistema. Daí eu fui para o Reiki. Aí do Reiki a gente já estava fazendo constelação familiar, pensando em pet. Hoje existe uma pós-graduação só de constelação familiar na medicina veterinária, que eles utilizam muito cavalos. E a constelação é o que mais utiliza, né, essa parte de sistemas como um todo. Aí a gente foi para a parte da saúde quântica, onde a gente tenta pegar tudo aquilo que a gente acreditava e dizia que não tinha comprovação científica que com muito estudo e com muitos artigos a gente consegue comprovar, inclusive, o efeito da fé, né? Então, ali tem mais uma gama de estudos enormes, entram todos os florais, né? Porque nos florais a gente está mexendo com frequência, entra musicoterapia, entram cristais, entram trabalho com cores, e aí é uma gama muito grande. E isso trabalha o sistema. Né? Assim, dentro dessa... Vou tirar uma casquinha agora aqui com a doutora. Nós tínhamos um programa aqui, a gente brincava, que era o único programa sério que tinha na televisão do Vale, e o Zambrano apresentava, o programa Mente Aberta. E numa dessas, era um programa assim, que ia muito para o lado assim, da espiritualidade, enfim. Né? E numa dessas oportunidades, nós entrevistamos, eu estou assim, linkando com isso que a doutora está falando, nós entrevistamos uma colega sua, da área da veterinária, que é esposa do filho, a Karina Capelão Vargas. Sim. E ela trabalha com acupuntura, com ozônio. Então, aí assim, que agora você está linkando, que coisa interessante, assim, pelo que eu me lembro, assim, ela
ela dizia assim que ela, não sei se nesses termos, assim, mas deixava entender que ela se negava a desistir assim, de tratar ou de lutar pela sobrevivência de um pet, assim, e aí pelo menos tentava dar conforto, a coisa. Olha que negócio fantástico muito... isso, né? Vem bem dentro daquilo que a senhora está falando. A Karina, inclusive, atendeu um dos meus pets, né, numa fase que eu estava ainda muito no início dessa parte mais energética, digamos assim, e por telefone ele acabou pegando sinomose, filhotinho, e pegou sinomose de um cachorro que eu estava tratando, resgatado, né? E eu me culpava muito por ter eu transmitido o vírus, né, para aquele filhote. E eu fiz coisas assim que eu não recomendo fazer, tá? Porque eu realmente estava em surto naquela época, né? Contratei veterinário de outros países por telemedicina, que na época nem se falava em telemedicina. Porque eu não admitia que eu fosse perder aquele animal. E aí a gente, né, fez tudo, e aí por telefone, né, quando eu vi que ele estava morrendo, eu liguei para a Karina e falei assim, ó, ele já foi umas 5 vezes. E eu pedi, por favor, para ele voltar, e ele voltou. Só que só voltou o coração, ele tá só o coração batendo. Daí ela falou assim, então tá na hora de tu deixar ele ir. Olha os papos, assim, e aí eu falei assim, não, eu tendo toda, eu já tinha estudado isso, né? E eu tendo toda, tanto a parte veterinária, que eu sabia que não tinha mais volta, né? A parte clínica, né? Clínica, científica, usual, né? Quanto eu já tinha feito também os meus estudos na área holística, na área espiritual, e ele não está mais aqui, ele já tinha a cor da língua, na acupuntura a gente olha muito a língua, né? Ele já estava com um aspecto da língua de óbito, e a gente sabe que quando chega, né, nisso não vai ter o que fazer, a temperatura dos membros, diferente da temperatura do corpo, e aí a gente começa a linkar tudo, eu falei assim, não tem mais volta, ele tá indo. E aí ela falou assim, agora tu vai deixar ele ir. E aí eu tive que olhar para ele, né, e falar assim, deu, tá, tô aqui, tá no meu colo, né, pode ir, que eu tô aqui contigo e tu vai continuar sendo lembrado, tu vai continuar sendo amado, mas a gente tá aqui. E nunca vou esquecer, porque era dia 20 de setembro e a minha família é uma família que cultua muito as tradições gaúchas, e 20 de setembro para nós é o maior feriado que a gente tem, né, no ano, então a gente está sempre envolvida junto com os cavalos, etc. E aquele foi o primeiro 20 de setembro que eu não estava com os cavalos e que eu não estava com a minha família. Todo mundo foi para a cabanha, né, a gente tem a cabanha em Santo Antônio da Patrulha, porque ia ter desfile, etc. E eu fiquei com ele porque eu estava cuidando. Ele tinha uma sonda no nariz para alimentação, uma sonda para fazer xixi, né? Era um vegetalzinho ali, coitadinho. De fralda, né? Por causa da diarreia, etc. E aí ali eu estava sozinha, eu com ele, e aí falei para ele foi. Gente do céu. Eu fiquei mandando, eu fui aquele dia, eu não sei como é que não mandaram me internar. Eu tirava foto do cachorro, mandava para todo mundo, ligava, entrava em contato com as pessoas, assim, as pessoas de feriado, né? E eu só falava assim, ai, é minha culpa. Na verdade, eu estava tendo pena de mim, né? Ali eu estava me vitimizando. Um autoflagelo, né? Mas naquela época, assim, foi um sofrimento tão intenso, e que hoje eu uso, eu pouco falo disso, não sei como é que isso foi justo na minha estreia, foi cair, foi ele, ó. Tá falando com a alma. Foi ele. Tá falando com a alma. Porque esse acontecimento, eu já estava envolvida
nesse mundo, né, das energias em si. E esse acontecimento, eu falei assim, gente, eu entrei em todo o ciclo, né? E eu cheguei a um sofrimento tão intenso que não tem como eu, hoje, num consultório, olhar para um tutor que tá sofrendo e não saber o que ele está passando. Ah, mas ele me xingou, mas ele gritou, ele falou, me ofendeu. Gente, não é ele que está ali naquele momento. Quando a gente está num sofrimento tão intenso, né? A gente às vezes passa faz coisas que a gente não faria normalmente, né? Então, foi um evento assim que doeu muito, dói até hoje quando fala no assunto, mas ele foi de extrema importância para Amanda como profissional de entender a dor do outro, né? De vir enxergar isso. Essa questão assim que a senhora faz essa narrativa, não sabe nem como é que vem, no fundo a gente sabe como é que vem uma lembrança dessas, a gente linkou lá com a doutora Karina, mas isso demonstra de que, assim, quando a gente... Eu tenho vários amigos médicos, convivências, até familiares, e porque parecem que a pessoa que cuida lá, e o médico, vamos dizer assim, o médico lida com pessoas e o passamento, a morte se torna uma coisa natural, não é assim, né? Nunca vai ser. E aí, assim, agora transportando para a questão assim, de uma médica veterinária, da área PET, também precisa, vocês também daqui a pouco precisam de um socorro psicológico, alguma coisa. Com certeza. Isso é um fato? É um fato. Hoje a gente começou com a moda do bullying, né? Que infelizmente eu falo moda porque veio à tona o assunto, mas gravíssimo e atual. E depois veio a moda do burnout, que não é a moda. Só começaram a ter nomes e ser falados de problemas que a nossa sociedade tem há muito tempo, e problemas muito sérios. Muitos consideram mimimi, né? E o burnout, dentro da medicina veterinária, ele está em todas as clínicas. Existem profissionais que têm uma capacidade de absorção emocional maior, outros menores, uns são mais influenciados, outros menos, mas nós sofremos ataques todos os dias. Um tanto porque são mercenários, porque não trabalham por amor, porque o dinheiro o dinheiro vale mais do que a saúde do animal, né? Que muitas pessoas usam essa fala pobre e chula, né? Assim, de ofender as pessoas. Aí, em outros, porque as pessoas estão realmente em sofrimento e começam a atacar, né? E aí sim, ataca a etnia das pessoas, ataca a escolha sexual das pessoas, né? Ataca tudo, né? De modo físico, do modo da pessoa falar. Um é porque fala muito baixo, outro porque fala muito alto, e muitas vezes acontecem das pessoas estarem, né, naquele sofrimento absurdo que a gente estava dizendo e transferirem isso, porque as pessoas, quando estão sofrendo, elas precisam achar um culpado. Uhum. E aí muitas se vitimizam, né, e botam a culpa em si, e muitas têm que passar essa culpa para o outro, porque a dor está ali e alguém tem que ser culpado por aquela dor. Então, acontece muitas vezes as pessoas, porque tu não sabe nada, porque isso que tu disse não tá certo, né? Porque tu tem que me garantir que o meu pet vai ficar bem, porque eu vou te pagar. Gente, ninguém é Deus. Né? Isso, mas é seguidamente, né? Então, assim, a nossa vontade, a gente tem a sorte, e eu acho que isso em todos os ramos da medicina veterinária, nós temos a sorte de trabalhar com o que a gente ama.
né? A gente Sim. faz isso e a gente tem... aqui, os olhos estão brilhando. A gente tem a sorte de trabalhar, independente do ramo que tu tiver, o que tu estiver fazendo, né? A gente tem a sorte de trabalhar com o que a gente ama. Porém, é um trabalho. E quando a gente trabalha, a gente tem que ser remunerado por aquilo. Sim. E o resultado do nosso trabalho, ele é em cima de vidas. Ele é em cima de biologia. Não é matemática. Hoje, eu pego e faço uma prescrição para um paciente. Eu preciso da resposta do organismo daquele paciente para ter um efeito positivo, que é o esperado. Mas nem sempre isso acontece. Né? E aí que entra o nosso maior problema. Uma linha tênue, né? né? Uma linha tênue entre o animal ficou bem, tu é exaltado, tu é herói, e o animal não ficou bem, tu vira um monstro, né? E o Burnout tá muito nisso. Ah, mas eu fui lá, porque daí tu tá mexendo, né? Pensando em tutor. O tutor tá com sofrimento, o tutor teve um custo, né? Porque sempre tem um custo, e daqui a pouco perdeu o animal. Aí ele vai lá e precisa de um culpado, ele ataca. Do outro lado, tu tem um profissional que tá trabalhando com o que ama, que se envolveu emocionalmente com aquele animal, que vai ser o atacado, né? que fez tudo que podia para salvar aquele animal e que, por mais que ele saiba que ele não tem culpa, ele está se sentindo frustrado, ele está se sentindo fracassado porque ele perdeu aquele animal. Então ele já está abalado com isso, né? Então o Burnout anda muito nisso e nós vamos sim, né? Essa é mais uma pauta que a gente vai ter aqui, né? Hoje nós temos na área da psicologia, tomara que a gente consiga trazer algum desses profissionais aqui, mas psicólogos que são também veterinários, né, para tratar realmente equipes por causa de tanto burnout que se tem, né, e são essas áreas assim que são do nosso dia a dia. E também vamos falar de coisas mais leves, né? Vamos chamar um clínico aqui que atende a primeira consulta, que faz aquela avaliação pediátrica, né? Que vai tratar do filhotinho, tudo bem, tudo saudável. Vamos falar de cirurgias, então vamos trazer cirurgião e especialistas em geral. Mas tem tanta gente que tem aqui um seu colega, que eu volto a dizer assim, se eu fosse sogra, eu queria ter um cara que nem ele como genro, viu? Que é o Walter Léo Verbitz. Tá mandando aqui. Bom dia, meus amigos Bado, Mariana e minha colega e amiga Amanda Carlos Gomes Bravo. Também tem aqui, estava numa outra mídia que eu recebi aqui, ó. Da Simone aqui, ó. Da Simone Dutra aqui, a sua cliente, amiga. Tá mandando um recado. Não consegui deixar mensagem, mas quero deixar registrado que sou fã do trabalho e da profissional que a Amanda é. Sempre inovando, sempre na linha de uma mão importante na enchente desses profissionais como ela que a cidade precisa para crescer. Uma defensora efusiva da pauta animal. Então, está desejando aqui para a senhora e para esse novo desafio aqui da Start, junto com a doutora Amanda. Então, tá, esses registros. Doutora Amanda, uma situação assim que até a Simone agora linkou e comentou, e eu quero aproveitar. A gente passou por 2 períodos, assim, parece que muita gente esqueceu que nós tivemos a Covid, que matou praticamente uma cidade que nem Porto Alegre. A população de Porto Alegre foi exterminada, estou falando em números, né, assim, fazendo um comparativo, pela Covid. E também a gente teve agora uma coisa mais localizada aqui no Rio Grande do Sul, essa tragédia das enchentes, e, enfim, até São Leopoldo foi um dos locais mais atingidos por isso aí tudo. Durante a epidemia, o advento da Covid, também isso assim a gente escuta e observa que o apego, porque muita gente ficou naquele isolamento, não sai de dentro de casa, muitas pessoas moram sozinhas, hoje tem esse fenômeno social que cada vez assim
se materializa mais, a pessoa mora sozinha, não tem uma relação afetiva, assim, mais consolidada, vamos dizer assim, às vezes tem que achar o termo adequado, mas enfim, e o apego aos pets, assim, se tornaram muito maiores, pelo que se observa. Daí eu estou fazendo essa pergunta para quem conhece o riscado. Isso realmente aconteceu? A gente vê um crescimento do ramo pet assombroso, principalmente no ano da pandemia, onde se teve um maior crescimento em todo o setor. Foi um fato, né? real mesmo. E isso tem vários motivos, né? Um deles, as pessoas estavam reclusas, né? O ser humano, ele é um animal e ele precisa viver em bando. Ele precisa socializar. Isso é a nossa natureza. A gente pode, por regras sociais, né, estar mudando muito isso, mas a nossa natureza é de viver em bando, de socializar e de trocar afeto. A gente precisa dar e receber carinho. Né? Isso eu acho que isso é a base para relações de tudo, em todos os setores. No momento que tu tá recluso, tu precisa trocar esse carinho com algum ser. E com algum ser que te responde. Agora tá nos negócios dos reborn ainda. Mas aí tu só dá e tu não recebe, né? E aí o pet, ele vem como muito mais do que um amigo, né? Ele vem como esperança, ele vem como consolo. Até hoje a gente tem muitas e muitas histórias, isso se falando em pandemia, tá, gente? Falando em Covid. A nossa parte da enchente é um cenário diferente. Sim. Mas na pandemia, nós tínhamos as pessoas ali reclusas que contam muita história. Olha, eu estava com meu pai no isolamento do hospital, a minha mãe em outro isolamento do hospital e eu sozinha, isso adolescentes, né? Doideira, da idade gente, do meu filho, né? E eu não podia ver eles, eu não tinha o que fazer, e aí o fulano, né, o cachorro, entrou na minha vida e ele me salvou. Essa é a relação, essa é a intensidade, né? E isso se tem, eu citei isso porque foi um relato verdadeiro, né, de um menino que acabou perdendo os pais, né? E ele tinha 16 anos, né? E ele ficou ele e um pet dele. E, claro, depois tiveram familiares que ampararam, tudo, mas a visão dele, aquele pet sempre, naquele momento, naquele sofrimento intenso, aquele pet salvou ele. E em outras famílias, aconteceu um fenômeno até o contrário disso. Estavam todos obrigados a conviver na mesma casa. E nem sempre o marido e a mulher aturam conviver todos os dias, 24 horas dentro do mesmo local, né? É saudável a vida social de sair de manhã, trabalhar, só se vê de noite, né? E daqui a pouco era um convívio que normalmente era de 3, 4 horas por dia, né, em muitos casos até menos disso, passou a ser 24 horas, e isso com criança pequena, em alfabetização. Eu falo muito nisso porque para mim foi traumatizante, tá? Eu tenho um filho que se alfabetizou, ele tá com 10 anos hoje, então a alfabetização dele foram nos 2 anos ali da pandemia. 2 anos, né, doutor? Parece que isso não aconteceu nada, né? Então ele tinha que aprender a ler em casa, por aula online, onde ele fazia assim, ó,
Eu botava ele na frente do computador e ele fazia assim. Ia se deitando para não ver a professora, para não ficar. Então, era uma criança, né? Mas isso fez com que essa convivência, voltando ao pet, as pessoas não se suportavam mais. E aí, muitas famílias deram, né, muitos problemas. E aí o pet entrou também. Por quê? Porque o pet é tu dá amor para ele te entrega amor, mas não tem DR, né? Tá certo. Quando tu erra, o pet não vai lá e diz assim, não, mas eu não gostei do jeito que tu olhou para outra pessoa, eu não gostei que tu comentou, eu não gostei que tu não viu que eu me arrumei, eu não gostei, tô falando em coisas fúteis para não tocar em problemas sérios, né? Mas isso é o principal, né? O que tu precisa é a socialização ali, tu precisa dar amor e receber amor. E tu não tem a crítica que vem junto com o comboio nas relações humanas, isso é muito bom, né? Já que o gato não é tanto, porque o gato vira de costa, né? O gato, tu sabe direitinho. Ontem de noite, o Pedro é meu filho mais novo, né? O Pedro entrou no quarto, tava o meu gato Getúlio virado de costas. Aí ele tem um arranhador bem do lado da minha cama, assim, bem do meu lado da cama. E aí o Pedro olhou assim, mãe, o que tu fez errado pro Getúlio? Porque ele tá virado de costas pra ti. Eu falei, olha, eu não sei, eu até já perguntei pra ele, fui lá ver se tinha água, se a caixa de areia tava limpa, se tinha ração, dei até um churu pra ele, mas ele tá assim, não tá me olhando, não tô entendendo. E o gato, assim, deixa eu aproveitar essas vezes que nós vamos... O gato, ele tem, não sei se... A gente tem que achar as palavras, mas ele tem mais sensibilidade, por exemplo, que o cachorro? Com certeza. Tem, né? O gato, ele tem muitos quartz, cristais de quartz no corpo dele, e ele tem uma qualificação de transmutar energia. Né? Ele absorve muita então, energia boa e ruim também, né? Ele não absorve, aí que tá. Essa é a diferença de gato e de cachorro. Cachorro fica doente junto com o dono ou no lugar do dono. Porque ele absorve, sim, aquela energia que está no ambiente e ele não consegue transmutar aquilo. E o gato, ele tem uma capacidade, né, os felinos em geral, de transmutar a energia. Então, ele consegue, digamos, pegar, né, a energia ruim do ambiente e nossa, e para ele não faz mal, ele consegue transmutar, estando tudo bem com ele. Né? Se ele está com a imunidade dele, com a energia dele abalada, daí sim, daí ele vai fazer o mesmo fenômeno dos cães ali, de adoecer junto. Mas a maioria das vezes não. Mas voltando a outro assunto, né, do crescimento ali, do envolvimento com o pet, que era o nosso assunto principal. Então, na pandemia, a gente teve esses dois tipos de fenômeno que fizeram, né, aumentar. E também, pensando em área comercial, né, fechou tudo, tá? Bandeira preta. Era Black o quê? Black Down, não era? Black... Hã? Lockdown, tá? Fechou tudo. As lojas veterinárias, pets, que estavam acoplados a clínicas veterinárias, estavam abertos. Porque era da área da saúde, então nós não fechamos. As pessoas têm, além de toda aquela necessidade que a gente falou de convívio, agora a gente vai falar para quem já tinha o cachorro. As pessoas têm necessidade de gastar, têm a necessidade de consumir. Né? E não tinha o shopping para as pessoas passearem, não tinha lugar para ir. E a loja estava aberta. Gente, nós vendemos arranhadores, casinhas de cachorro, que nunca tinham sido vendidas. Não aquela que serve só para o gato arranhar e para o cachorro dormir.
aquelas que nós tínhamos até para enfeite da loja, né? Que era para que serve assim como material de decoração, porque as pessoas tinham aquele impulso, né? Pelo consumismo ali, aquela coisa do gastar, e esse ponto estava aberto. Tá? Então, isso também foi mais um fator que elevou muito ali o ramo. E como, né, foram vários lares novos que ensinaram os seus animais por esse convívio mais íntimo, ensinaram esses animais a terem mais brinquedos, a terem mais petiscos. Esse crescimento se manteve depois, né? Não teve aquela subida e queda, se manteve, porque o consumo desses produtos que foi criado ali na pandemia se continuou. Tá. Agora nós vamos para a parte da enchente. Não tem como a gente analisar o que trouxe mais sofrimento, o que doeu mais, né? Porque para quem perdeu um ente querido na pandemia foi a pandemia, quem teve agora, né, as perdas foi agora. Então, mas assim, espero, por favor, que a gente já tenha passado por todas as provações possíveis, que a minha filhada, que tem 5 anos e já passou por uma pandemia e já passou por uma enchente, não precise mais passar por nada, porque até então nós nunca tínhamos passado, né? E aí esses bichinhos que estão em formação agora estão tendo que passar por tudo isso. Mas, assim, foi drástico para a área animal. A enchente, agora em maio, nós estamos completando 1 ano da maior catástrofe climática e de impacto, não vamos falar aqui de financeiro, mas de impacto emocional para as pessoas, né, de ver tudo devastado e muitos abandonos, e eu não sou a pessoa que vou lá e critico, porque eu não estava naquela situação, então eu não sei quando a gente está naquela situação o que a gente vai fazer, né? Mas os reflexos, os cães, né, abandonados, os traumas criados, eles vão perdurar, né? Eles vão perdurar por bastante tempo. E eu nunca gostei de falar do que a gente passou ali naqueles 60 dias, né? Tem pessoas que têm uma facilidade emocional melhor de lidar com isso, eu prefiro negar, né? Então, de como foi. Mas aqueles 60 dias ali do rompimento do Dique em diante. Pois é, daí a gente pensa, às vezes dá assim, não, dá um alagamento, a gente 2, 3 dias, mas foram 2 meses aí. Isso aí que vem nesse. A gente, assim, a nossa realidade quanto Hospital Veterinário Sérgio Bravo, tá? Nós chegamos a ter 60 mais dentro do hospital. É bem acima da média. Muito acima da média, né? Baias, nós temos no total para 27 animais, contando o gatil e 2 isolamentos, um para sinomose, um para parvo e mais a internação comum, tá? Então, nós tínhamos 60 animais. E estavam na melhor situação que podiam? Não estavam. A gente tinha mão de obra para cuidar deles? Não tinha. Porque no primeiro dia a gente teve voluntários. Gente, no primeiro dia nós tivemos voluntários. E depois não tivemos mais nada. E os estagiários que estavam conosco, nós fomos perdendo muitos deles durante esse processo. E não culpo, porque eles estavam acostumados a fazer plantões com 5, com 10 animais, quando muito 17. E aí foi para 60. E são 60 animais que precisam comer, que precisam tomar água, que fazem xixi, que fazem cocô e que tem que ser limpo, né? Então,
o transtorno, assim, né, nisso foi muito grande, o sofrimento dos animais por estarem ali perdidos, e muitos a gente via que eram animais acostumados com o convívio, né, familiar, porque eles reagiam quando viam criança, alguns reagiam quando viam um idoso, né? Então, assim, a necessidade, tudo que eles passaram, aquele trauma ali na hora da enchente em si, e depois muitos dormiam com reflexo de nadar, né? Que tem até bastante vídeo, né, sendo feito, e foi feito na época, e cenas horríveis. Muitos começavam a chorar do nada, né? E traumas, assim como as pessoas, eles ficaram muito traumatizados. E cabe aqui a gente enaltecer muito, mas muito, o trabalho da rede de proteção animal como um todo de São Leopoldo. O que essas pessoas fizeram e estão fazendo até hoje, porque muitos grupos de proteção ainda estão com resgatados da enchente, que não conseguiram ser adotados por diversos fatores, ou porque foram devolvidos, né? E esse pessoal está com esses animais até hoje. Foi incrível. As pessoas foram incansáveis. No tempo que estavam no Big, antes de ir no Big, quando eles estavam nos colégios, na hora do resgate em si, né, as pessoas nadando para pegar os animais, invadindo as casas, né, pegando animais que às vezes já estavam ali há 8 dias em cima de um telhado, né? Então, o trabalho que esse povo fez, sempre destacado. Meu Deus, foi assim incrível. Eu conheço a grande parte das protetoras de São Leopoldo, e eu entrava em contato com elas, né? E eu dizia para elas assim: gurias, eu já conhecia a força de vocês por vários fatores, né? E a gente já trabalhou junto há muito tempo. Mas o que vocês estão fazendo agora é de super-herói. Né? Vamos ver, a Marvel, o próximo vídeo, né? O próximo filme deles tinha que ser com os super-heróis de verdade, né? E aí eles podiam vir para todo o Rio Grande do Sul, mas aqui em São Leopoldo, que a gente teve, né, quase 83% da nossa cidade e o coração da cidade, que é o centro ali, né? Tudo embaixo da água. Eu acho que eles conseguiriam aqui um grupo de 5 ou 6 Vingadores muito mais reais, né? Porque tem muito super-herói por aqui. Olha só, isso que era só para fazer tempo, passou já, doutor. Tu viu? Não, e aqui, a última vez que eu me invento nesse programa aqui, vai ter programa. Não, pastor, e bota uma câmera na minha frente, um microfone. E na próxima vai ter mais câmeras aí. Isso que eu tô me contendo ali, né? Ali, ó. Não vou ir muito a fundo, porque hoje eu só estou pincelando que assuntos que nós vamos falar. Não, o pessoal está comentando se ela não tinha falado ainda do microfone, não, já tinha falado, mas o pessoal está dizendo aqui, coloca ela apresentar todos os programas aqui. Mas é legal, é que é uma pauta assim tão ampla, tem um retorno aí, Mariana, não sei o que é que tem um som aí que está atrapalhando um pouquinho aqui, mas tem uma amplitude, né, de assuntos, e claro que a gente relembra algumas coisas aí, mas enfim, essa era a ideia, né? Essa era a ideia hoje, assim, se é que precisava de apresentação, quem precisava ser apresentado era eu, não a doutora. Claro. Mas é mesmo, a doutora Amanda, o Grupo Bravo, que envolve todas essas atividades aí, são referências, e referências maravilhosas. A gente está vendo muita gente com muito carinho, e a gente agora vai começar uma divulgação mais intensa dessa pauta que há muito tempo a gente tinha vontade de fazer aqui, mas a gente estava, sei lá, as estrelas nos auxiliaram aí, que a gente estava procurando, e em algum momento ia aparecer o personagem ou a personagem adequada e que tem a ver com nós aqui. Então, por favor, encerre o programa aqui, manda sair. Mas eu quero dizer assim, muito obrigado mesmo por essa parceria que está começando hoje aqui com nós. Bom, Bado, então, novamente, eu agradeço muito a ti
de coração, né, como a gente conversou lá no hospital, lá no escritório aquele dia. Esse é um projeto, né, tanto por minha parte quanto pela parte de vocês, que envolve muitas emoções, muito carinho, muito planejamento, né, muito estudo, e que a gente tem aqui uma expectativa de realmente agregar, né? Agregar na vida das pessoas, na rotina das pessoas, que eles saibam que nas quartas-feiras de manhã eles têm, né, um lugar que eles podem vir aqui conversar com a gente, né, puxar algum assunto que envolva todo esse nosso universo da medicina veterinária como um todo. E eu estou sempre à disposição nas minhas redes sociais, nas redes sociais do grupo em geral, né? E também estou sempre no hospital, nas lojas, pronta para receber, né? Cada um que tem alguma dúvida. Depois daquele nosso programa foi muito legal, a outra vez, que algumas pessoas entraram em contato, né? Eu estou pensando em fazer veterinário, o que tu acha? Né? Legal, assim, isso é legal. uma coisa muito gostosa, assim, né, pra gente. E é esse o objetivo, né? Que a gente consiga auxiliar as pessoas de alguma forma, né? Seja com o seu pet, seja na sua profissão, seja, né, no seu negócio, e traga assuntos como foram os de hoje, né? Onde a gente conseguiu dar algumas risadas, a gente falou de algumas coisas comoventes, né? E assuntos sérios. Uma pauta que a gente vai falar bastante aqui é a causa animal dentro da política, porque isso é muito ativo. Não, na eleição, terminou o problema do pé. Tudo que era candidato apareceu com um cachorro no isso colo. É normal. Daí eu disse, agora subiram tudo, ninguém mais adotou ninguém. Isso é bem comum acontecer. E sabe, eu gosto disso. Eu gosto, porque não me importa muitas vezes se o sentimento daquela pessoa estava sendo verdadeiro ou não, mas se ele adotou um animal, não pode largar depois, né? E castrou aquele animal e fez, bom, já ajudou um pouquinho nesse nosso trabalhinho de formiguinha de secar gelo, né? Que é a causa animal como um todo. Mas bem, gente, então era isso, foi um grande prazer estar aqui. Agradecendo toda a equipe novamente, agradecendo a minha equipe Seja Bravo também, que está lá, né, segurando o piano, lá no hospital e nas lojas, para que eu possa estar aqui. Muito obrigado, que carinhosamente eu chamo as minhas esmeraldas, né, porque são todas verdinhas e brilhantes. Então, um grande beijo para vocês, para os meus filhos, para o meu esposo, família em geral, e vamos até o próximo. Muito obrigada.